Olá pessoal, quanto tempo, né? Por que eu não vi não apresentei na quarta-feira passada o vídeo que eu costumo apresentar toda quarta, nesse canal Sabendo Ocupa Espaço? Simples, para deixar vocês com mais saudade, passar a semana inteira, ai meu Deus, não teve hoje o vídeo do canal Sabendo Ocupa Espaço, eu não sei mais viver sem ele, não sei o que eu vou fazer isso, para deixar vocês com saudade. Tô brincando, pessoal. Olha só, semana passada foi uma semana muito tumultuada, muito agitada e lamentavelmente eu não pude fazer o vídeo para vocês. Peço desculpas, tá? Mas que outros afazeres também nos ocupam bastante e às vezes a gente peca em deixar de fazer alguma coisa que a gente se responsabilizou em fazer e não faz, mas isso daí é da vida. Então, para compensar, eu estou aqui hoje no feriado, tá? De Zumbi, e eu estou aqui apresentando para vocês, feriado da Consciência Negra, estou apresentando para vocês mais esse vídeo que acaba de entrar no ar do canal Sabendo Ocupa Espaço. E para compensar, hoje iremos falar sobre procuradores. Só que antes de qualquer coisa, já sabe, né? Pedidinho de sempre, se inscrever, curtir, compartilhar, tocar o sino, tudo aquilo que eu sempre peço a vocês para poder fazer, para poder a gente ajudar esse vídeo aqui. Pessoal, olha só, vocês lembram, muitos já devem ter visto adesivos em carros que tem aquela máxima que sem advogado não há justiça, sem justiça não há democracia, né? Lembra? Já viram? Começou o celular. Tem adesivos de carro. Hoje está. Um tempo eles passaram, tinha bastante. Hoje já está diminuindo, reduziu. Eu não coloquei no meu. Até porque eu não tenho mais carro. Acabei com o carro. Eu sou agora pró-ambientalista. Pró-ambiente. Eu sou ambientalista. Nem tanto, mestre, mas não tenho carro, né? Porque não aguento mais dirigir. Apesar que todos deviam se preocupar também. Mas vamos voltar para o que interessa, que eu não estou aqui enrolando, não comecei, tá? Esse vídeo vai durar hoje 58 minutos e eu não tenho, até a Sirene tocou, eu não tenho culpa porque eu não fiz semana passada, eu vou fazer isso aqui, vai durar 58 minutos. Vocês vão ficar aí vendo 58 minutos do vídeo. Estão com o código de processo civil na mão? Então vamos começar. Gente, vocês sabem, essa frase é uma frase muito real que eu falei para vocês, sem advogado não há justiça. Por quê? Porque para postular em juízo é necessário ser representado por um advogado regularmente inscrito na OAB, nos quadros da OAB, tá? Inclusive o próprio advogado ele pode postular em causa própria. O que acontece, pessoal? Essa disposição no código, tá? Que aliás o que nós vamos conversar sobre o assunto de hoje, os procuradores, vocês vão ver no artigo 103 ao 107, vai aparecer aqui embaixo para vocês vão ver. Então, o artigo 103 já começa. Por quê? Porque para você estar em juízo, você não pode estar em juízo sem a representação de profissional de direito, a não ser que você seja um e você pode postular em causa própria, inscrito no esquadro AB, ou seja, você tem que ter feito o exame de ordem, pega a carteirinha do AB, esteja em dia. Eu não quero entrar no mérito de você não estar suspenso, licenciado, porque aí é uma coisa mais profunda. Isso daqui eu estou direcionando muito mais para você que é estudante de direito na universidade, do que para você fazer uma prova para a magistratura, porque aí existe aí alguns entendimentos, quem é impedido, de quem está excluído, de quem não está de quem está licenciado, quem está com alguma atividade incompatível com o exercício da advocacia, em suma, tá? Ao grosso modo, aquilo que vocês precisam saber para o estudo de vocês, para estar em juízo, é necessário ser representado por um advogado. Certo? Certo? Até a página 2, estou brincando. Sempre. A não ser, eu falei brincar até a página 2, mas
Existe a exceção as exceções que são nos casos principalmente dos juizados especiais, e aquela até 20 salário mínimo, aquela história que você já sabe. Só vai pegar a lei e vai ler lá a lei do juizado especial estadual, lei 9.099 de 95, vai ler lá, vai depois ver a federal, de cabeça também não sei, que estadual, até 20 salário mínimo você não precisa ser representado pelos valores, você pode, em causa própria, postular em juízo, no caso do juizado especial, sem a presença de um advogado, coisa que eu não aconselho, porém, cada um sabe da sua vida, cada um sabe o que faz. Agora, como é que você é representado por um advogado? Simples, através de uma procuração, um instrumento de mandato, um instrumento procuratório. E para você, isso daí é uma condição sine qua non. Para você, um advogado representar o cliente, a parte, ele tem que estar munido de uma procuração dos poderes que lhe foi otorgado pela parte, a não ser nos casos para evitar decadência, prescrição ou de alguma medida urgente. Essas medidas urgentes são subjetivas pra caramba, tá? Mas e aí que você tem que se comprometer de apresentar a sua procuração no prazo de 15 dias, e sendo até prorrogável, para evitar que seu processo, que eu também não vou querer entrar muito nessa seara, porque existe muita divergência em relação o que acontece com os atos praticados por advogado sem instrumento procuratório. Existe muitas divergências, inclusive se ele pode subestabelecer, é um rolo danado, tá? A procuração, essa matéria falando sobre os procuradores, ela tem muitos detalhes e ela, até para a tua vida profissional, ela é importantíssima, porque existe procura. Eu vou agora no próximo assunto que nós estamos tratando, eu vou explicar para você um detalhe que esse daí é o mais crucial de todos, tá? Mas existem procurações com prazo, pelo amor de Deus, jamais façam isso. A procuração, a priori, subentende-se que a procuração otorgada ao advogado, ela está lhe conferindo poderes para atuar desde o início até o desfecho do processo. Não, inclusive, existe até entendimentos que, não, mesmo com prazo, a procuração continua valendo, tá? Mas aquilo que eu falei, aí, se eu entrar na seara, gente, esse vídeo aqui vai ficar 2 horas e 40, e coisas que vocês, para a vida profissional ou para concursos de alto nível, magistratura, procuradoria, promotoria, defensoria, tá? Seria bom, e eu vou fazer, já me comprometi em fazer, depois desses vídeos que eu estou passando para vocês, principalmente para universidades, que eu já falei para concurso, para quem está querendo fazer concurso também, tá? Que eu já dei aqui muitas dicas que caem em prova de concurso, muitas, mas eu estou querendo passar agora um pouquinho mais para vocês, estudantes, tá? Que serve para concurso, só que para concurso você tem que estudar mais ainda, e se eu quiser passar isso para vocês aqui, vai ficar uma coisa muito grande. Na vez passada, só de honorários de um artigo só, eu demorei 3 ou 4 vídeos para fazer isso, porque eu fico esmiuçando. É só pegar, estudar, complementar esse vídeo com estudos, com os livros, que aliás, até você, estudante de universidade, tem que fazer isso, porque não basta só ficar me vendo. Eu sei que é um prazer que você tem, só que tem que estudar, e tem que estudar realmente. Direito é estudo. Se você não tem o hábito do estudo, você está da leitura, então você está na matéria errada. E prosseguindo, caso você não apresente a sua procuração no prazo, tá? Os atos praticados pela parte representada por esse advogado que não apresentou a procuração serão ineficazes.
E o advogado vai responder, inclusive, por perdas e danos, tá? Ou seja, nunca é bom usar essa disposição que o código lhe dá desse direito de apresentar a procuração. Ah, mas salvo quando tem, mas hoje, amigo, hoje tu tá na era da informática, você tá com todas as possibilidades de você ter a procuração no teu celular, mandar para o teu cliente assinar e mandar. Ele pode até assinar digitalmente, tá? Então, então um pouquinho aqui mais na frente eu vou mostrar para vocês que pode. Então, é inconcebível tu imaginar que ainda existe essa possibilidade. Mas vocês estão sabendo que existe esse direito, essa exceção de apresentar a procuração depois do prazo de 15 dias, sem prestar caução, aquelas constantes do artigo 104, caso, para evitar a decadência ou a prescrição do direito da parte que está sendo representada, ou alguma medida urgente, que isso daí é subjetivo demais. E como é que é feita essa procuração, gente? A procuração, em regra, ela é uma procuração ad judicia, para a justiça, tá? Procuração poder geral. Poder geral. Aí que é um problema, tá? Porque a procuração poder geral, você vai poder representar a parte judicialmente, mas você vai ficar impedido de uma série de atos que o artigo 105 vai lá, receber mandado de pagamento, receber citação, renunciar, uma porção de troço, tá? É só pegar o artigo 105 e ler ali, que está escrito ali. Aí, mas Marcelo, poxa, eu vejo muito advogado recebendo mandado de pagamento, nome da parte, tem poder para isso. Porque, independentemente da tua procuração ter sido por instrumento público ou particular, no momento que você prepara a sua procuração, tá, você coloca poder geral, representar em juízo, onde o advogado ele tem todos os poderes para poder representar a parte em juízo, mas coloca poderes especiais. Aí, nesses poderes especiais, é que está o segredo, tá? Que é um chopp que eu estou dando, um choppinho aqui, que hoje é feriado, enche dia de tomar um choppinho, tá? Você coloca nos seus poderes especiais representar o otorgante especificamente para aquela ação. E naquela ação, você poder fazer o quê? Renunciar, desistir, transacionar, tudo o que o artigo 105 proíbe nos casos do poder, quando você tem só poder geral, você vai conseguir através dos poderes especiais, que são todos esses direcionados para... Gente, olha só, a procuração é uma coisa muito séria, tá? Quando você outorga a procuração, tem que ter muito cuidado. Quando você recebe também. Então, se você... Eu particularmente, eu aconselho a todos sempre constar na procuração de vocês poderes especiais, que no caso é um pouco de prática, nem só forense, tá? Uma prática profissional. Porque você pode necessitar de procuração para representar o seu cliente, a parte, em esferas extrajudiciais, órgãos do poder público, e é sempre bom botar poder especial. Evita um monte de dor de cabeça. Vai por mim, tá? Não que eu tenha tido, graças a Deus eu nunca tive não, tá? Mas 25 anos nessa brincadeira aqui, você vê muita coisa, eu já vi. Então, o que acontece? Quando você cai numa prova, na sua prova, de que forma que você vai poder representar a parte, podendo usufruir das proibições que o artigo 105 impõe, de receber citação, de mandar de pagamento, desistir, renunciar, transacionar, há um monte de troço. De que forma? Através de poderes especiais. Caso contrário,
procuração com o Poder Geral, você não pode praticar qualquer ato daqueles que estão vetados no artigo 105. Não se esquecendo nunca, se eu não me engano, a súmula 644 da STF, vai estar aqui embaixo de novo. Já expliquei para vocês, procuradores não têm necessidade de apresentar procuração. E a súmula 644, acho que é isso, ela abrange também os procuradores de autarquia. Tá? Então, não há a necessidade do procurador. Tá vendo? Isso é uma coisa que na faculdade, na universidade, vocês não vão, certamente vocês não vão dar, tá? Até porque não tem nexo ter isso. Agora, se você for fazer um concurso, é muito provável que caia uma questão desta. Uma ação, por que você não vê a procuração do procurador com a ação quando algum ente está fazendo a pública? Porque não há necessidade. No momento que ele é nomeado como procurador, a sua nomeação já surge. Aí é outra coisa. E os parágrafos 1º ao 4º desse próprio artigo 105, ele fala que eu acabei de falar para vocês, que ela pode ser assinada digitalmente, que eu falei para ele que é inimaginável não ter como você entrar com a ação sem procuração, e é obrigatório, tá, constar. Ele está incompleto porque ele... Depois vocês vão ver aqui, eu acho que é 287. Aí está aqui embaixo também, que também determina uma novidade. Você tem que colocar seu nome completo, a sua inscrição na OAB, lógico, seu endereço completo. Só que o código também não está constando aqui no artigo 105, mas ele dispõe agora também que você tem que colocar o seu e-mail, tá? Uns entendem que essa parte do e-mail é só na sua petição inicial, mas é sempre bom. O que é demais não prejudica, nem sempre. Caso seja você um advogado que faça parte do escritório, tá? Então você também tem que colocar, além disso tudo, a inscrição do registro do escritório que você participa. E além disso, também mencionei para vocês que presume-se, quando você recebe a procuração em qualquer momento do processo, que os seus poderes são otorgados até o seu desfecho, até o final. Você não precisa modificar tudo. Ah, mas aí, Marcelo, tem gente que bota a procuração com prazo determinado. Eu, no meu caso, não permito. Se chegar o cliente no meu escritório me procurar e quiser me dar uma procuração por prazo determinado, eu gentilmente convido a ele a ir embora, porque não é assim que a banda toca, né? Agora, e no caso que você for atuar em causa própria, você é advogado, você vai atuar em causa própria, é obrigatório constar da sua petição inicial o número da sua inscrição na OAB, tá? E o seu endereço correto. Caso você não ponha o número de inscrição na sua OAB, você terá um prazo de 5 dias para poder fazê-lo. Se não fizer, pum, morreu, perdeu, playboy, já era a atuação. Você vai ter que ingressar de novo. É óbvio que ninguém vai fazer isso, né? Então tu tem que ser muito lesado. Tu não botar... a mesma coisa que você está preenchendo na ficha cadastral, você esquecer de botar o nome do teu identidade CPF, o juiz te dando um prazo ainda para você fazer, você, caramba, só botar lá. E o seu endereço, tá? E não é só aí, isso é extensivo também aos casos que você esteja representando a parte, tá? O seu endereço, tanto o endereço físico como o seu endereço de e-mail, eles têm que estar constantes também da sua petição inicial e sempre tem que se manter atualizado. Sabe por que isso? Porque caso você não mantenha o seu endereço atualizado, a justiça, ela não tem uma bola de cristal para saber que você mandou. Então, aquele endereço que você colocou lá, ele vai valer para todos os atos. Todos os atos, inclusive intimação eletrônica. E aí, gente, se você esquecer, deixar passar, papar mosca, vai receber uma intimação eletrônica
no endereço que você mudou, você esqueceu de comunicar, vai receber uma intimação eletrônica naquele endereço antigo seu e vai estar valendo, hein? Tá? E aí você pede prazo, e aí já era, amigo. Inês é morta, vai fazer o quê? Tem que comunicar. O artigo 106, ele fala isso, gente. Vocês estão com o código na mão, vocês estão lendo. Agora, para finalizar esse nosso vídeo de hoje, quase para finalizar, que hoje não tem aquele quadro que a gente adora, tá? Eu vou pedir a vocês, para vocês analisarem o que consta o artigo 107 do Código de Processo Civil, que ele é extremamente interessante. Mas ele é bem simples, tá? Mas tem algumas curiosidades ali. Por exemplo, o advogado sem procuração, ele tem o direito de ver qualquer... Gente, olha só, o código, ele fala que o advogado sem procuração ele tem direito a ter acesso a qualquer processo, a não ser aqueles procedimentos de justiça, e ficar analisando, inclusive tirar cópia, blá, 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 blá. Isso é qualquer um, tá? O processo é público. Qualquer pessoa pode ir a ver, a não ser que seja segredo de justiça, que aí só o profissional que esteja representando alguma das partes do processo terá esse direito, salvo esse caso, qualquer pessoa, não é só advogado não, tá? Qualquer pessoa, o processo ele é público. Aliás, a justiça é pública. O tribunal, ele é público, tá? Teoricamente, você tem direito a ter acesso a qualquer lugar dele, porque é público e você não pode ser impedido de entrar e se deslocar lá dentro em qualquer local. Mas isso é muito bonito na papel. Só que a análise dos autos, qualquer pessoa pode fazer, você não precisa ser advogado. O código fala isso, mas fica na sua cabeça. Agora, as demais disposições desse artigo 107, elas são interessantes, dá uma olhadinha dele, que ele não tem o que falar, tá? Que ele vai poder ver, vai poder ganhar um acordo quando o prazo for comum, retirar o processo como um acordo, tá tudo ali. O que é interessante é que esse artigo, gente, olha, ele é um dos artigos que eu vou falar que muitos advogados, hoje eu acho que não tem tanto isso, porque é processo eletrônico. Mas antigamente, esse artigo, ele era utilizado por muitos advogados de uma forma assim... Não dizem que o advogado tem parte do capeta? Então, mais ou menos por aí. Tu brincava com esse artigo aqui no fórum, quando era do seu interesse, tu tem que fazer dentro do que termina a lei, mas ele te dá muita vantagem para você, te dava muita vantagem, principalmente em relação a prazos. Quando vocês estiverem aqui fora, a gente conversa aí, de particular, tomando chopp, que é bem melhor, tá? Mas hoje, então, encerramos esse vídeo, não, essa parte dos procuradores, tá? Eu acho que está bem claro, bem nítido, que para você a parte estar em juízo tem que ser representada por um advogado e que esse mesmo pode postular em causa própria e que essa representação ela deve ser feita através de uma procuração. Porém, se essa procuração for só com poder geral, você fica impedido de praticar aqueles atos dispostos no artigo 105, não é isso? Então você, como você está vendo esse vídeo, você já sabe que você coloca na sua... Aliás, coloque sempre procuração com poderes especiais, aqueles poderes todos que o artigo está te proibindo, você coloca, e que você pode também ingressar sem a procuração, desde o momento que seja para evitar uma decadência ou prescrição ou por algum ato urgente. Porém, se você no prazo de 15 dias não apresentar aqueles atos sendo ineficazes, você vai responder pelas perdas e danos, já sei que está acabando, tá? E também
que quando você ingressa em causa própria, que aí eu já falei também que não é só em causa própria, mas você tem que colocar a sua OAB e seu endereço atual, sob pena dos atos ineficazes, você perder, sem julgamento do mérito, a sua ação, por não ter apresentado a OAB, e se as estimações serem por endereço que está constando, se você não mudar, se você mudar seu endereço, não comunicar, as intimações serão dadas como válidas para aquele endereço que consta lá e não tem como tu fugir disso, tá? E esse artigo 107 que fala o que o advogado pode fazer, que fazer carga, por exemplo, no processo, você é muito difícil. Hoje o processo eletrônico é muito difícil, não tem mais fazer carga no processo eletrônico. Mas processo físico, você precisa falar alguma coisa que haja necessidade de ter um processo em mão para poder falar, o que é que você faz? Você faz carga, você vai pegar o processo e, mediante uma carga que é um livro, no caso não é nem mais livro, antigamente era livro, agora, antigamente também, que já não é mais, botava no computador lá, digitava, que o advogado fez carga. O que é que ele fez? Ele pegou o processo e levou mediante o compromisso que ele assina, que ele está pegando o processo, colocando o seu endereço, o horário, o dia, tantas coisas do processo. E isso é importante. Na época, mas eu estou falando para vocês, também já perdeu objeto, o processo não existe mais, mas na época era muito importante você conferir se o serventuário estava botando o número de folhas correto, porque se ele botar que o processo tem 100 folhas e o processo tem 98 ou 99, quando você for devolver, doutor, está faltando uma folha. Se você não viu na hora que você pegou, como é que tu vai provar isso? Então, é importantíssimo, tá? São coisas que eu estou passando para vocês que na prática forense também, mas que não existe mais como processo eletrônico. Mas, por hoje, foi isso da parte do processo civil. Então, vamos agora falar sobre aquele quadro que a gente adora, que espera muito, que são curiosidades históricas do direito brasileiro. E hoje, nesse quadro, curiosidades históricas do direito brasileiro, vamos falar de um caso que abalou o Brasil, abalou o país, o caso Dana de Tefé. Dana de Tefé, gente, ela, para quem não conheceu, quem não sabe, é uma excelente indicação de leitura, ainda que por curiosidade, para vocês que estudam direito, tá? História é sempre bom, história relacionada à parte de direito, para quem milita na área, se torna, além de boa, uma boa leitura, uma leitura muito útil. Então, Dana de Tefé era uma mulher tcheca muito bonita e, digamos assim, um pouco avançada para o tempo. Ela era judia, filha de judia, de uma família judia, e no início da Segunda Guerra Mundial ela foi obrigada a fugir da Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia. Então, ela passou por vários países, Itália, Espanha, México, e casou-se algumas vezes. Ao chegar ao Brasil, ela conheceu um Manuel de Tefé, se não me engano, depois aqui embaixo vou repetir o nome, um rapaz, um homem aqui, e com ele se casou. Eles formavam um par da alta sociedade. Ela era muito bonita, ela aparecia em capas de revista, da época, a revista Cruzeiro, vocês procurarem, vocês vão encontrar. E muito bonita mesmo. Só que ela gostava também de din-din, ela gostava de ver uma vida, como qualquer um de nós gostamos, né? Pena que não temos essa condição. Ver uma vida bem confortável, mas confortável ao extremo. Com joias, viagens, dinheiro, tudo. E viveram por 10 anos. Resolveram separar. Aí começa a história, pessoal. No momento que ela foi separar, não se sabe o motivo, ela contratou um advogado chamado Leopoldo Heitor. Leopoldo Heitor, ele era conhecido na época aqui no Brasil pelo epíteto de o advogado do diabo. Ele tinha esse apelido por causa de um crime na Sacopan, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, da Sacopan.
Vamos procurar saber que crime foi esse, que pelo depoimento dele, que até hoje não sabe, dizem que realmente não foi, se não me engano foi Afrânio, foi um homem das Forças Armadas, Polícia, Exército, que foi acusado e pelo depoimento do depoimento ele foi condenado. Mas dizem até hoje que essa história está mal contada, como o caso da Dana de Tefé. Então a Dana de Tefé contratou ele para poder assessorar, advogar para ela na separação e partilha dos bens. Gente, ela ficou com uma fortuna dessa separação. Eles eram muito ricos, principalmente o homem, o marido dela, eles eram muito ricos. E na separação ela ficou com uma fortuna que envolvia não só dinheiro, como joias e bens imóveis, muitos imóveis, principalmente no Rio de Janeiro. E após o julgamento, Leopoldo Heitor deu uma carona para ela, afirmando no dia 29 de junho de 1961, afirmando que ia para São Paulo. Nunca mais Dana de Tefé foi vista. Tá? Então, a partir daí surgiram uma série de histórias, mentiras, mais mentiras do que verdade. Ele afirmava, ora, que ela tinha sido empregada na Olivetti. Olivetti, para quem não conhecia ou não se lembra, aquela fábrica de máquina da fotografia, e que foi desmentido pela própria Olivetti. Ora afirmou que ela tinha sido sequestrada, que ele tinha levado ela para lá para poder fugir das ameaças de comunistas tchecos, olha só, e que no caminho, na estrada, ela foi sequestrada e sumiram com ela. Ele chegou a aventar, inclusive, ele chegou a falar que foi sequestrado por nazistas. Ou seja, todas as histórias que ele apresentou para a justiça não foram confirmadas, foram todas desmentidas. Só que até hoje não se achou o corpo de Dana de Tefé. Não é Dona, é Dana, D-A, Dana de Tefé. E no julgamento dele, chegou a ser preso, ficou muitos anos preso, só que ele recorreu. Gente, foi uma miscelânea jurídica, né, nesse caso imenso. Primeiro que houve aí uma confusão muito grande, que ele foi acusado de latrocínio, quando na realidade não podia, acusado ou condenado, ele recorreu e foi absolvido dessa condenação, porque na realidade não houve latrocínio. Que ele vendeu os bens de Dana de Tefé, vendeu. Só que foi muito tempo depois do sumiço dela, então não podia ser caracterizado como latrocínio, sim extorsão, enriquecimento, qualquer outra sequestro de bens, qualquer outro crime que pudesse imputar na minha área crime, tá? Mas latrocínio não podia, porque não foi no momento do sumiço dela. Latrocínio é roubo seguido de morte, então não foi depois da morte dela. Mas ele se apropriou realmente dos bens da Dana de Tefé com uma procuração que depois foi comprovado que era falsa, que ela passou uma procuração para ele administrar os bens, que, segundo a versão que ele deu, ela viajou, tá? E deixou uma procuração para ele para poder administrar os bens dela e fazer o que bem entendesse. Então, ele vendeu muitos bens da Dana de Tefé, inclusive com preços, muito imóveis com preços abaixo do valor de mercado, muito abaixo, e ele teve uma vida conseguiu fazer fortuna com essas vendas, com essas negociações imobiliárias. Tá? Mas o que interessa é que esse caso, na realidade, ele nunca foi, até hoje, ele chegou a uma ocasião que ele foi absolvido no julgamento que ele foi condenado no Tribunal de Justiça, foi absolvido, o seu recurso, ele ganhou o recurso e teve que ser feito um novo tribunal de júri, mas foi feito na cidade de Rio Claro, onde ele, além de ser, uma pessoa extremamente cheio de posses, com fazendas e tudo, ele era muito querido pela população.
e foi absolvido no Tribunal de Júri do Rio Claro. Então, o advogado, amigo da família, que é amigo até dele, agora não me veio o nome da cabeça, também vou botar aqui embaixo daqui a pouco, ele começou a desconfiar do Leopoldo Heitor e foi o que mais se empenhou junto com o Ministério Público para poder prendê-lo como autor do crime da Dana de Tefé, que pelas evidências todas, por tudo que estava, as mentiras, as artimanhas. É um caso, gente, que foi muito conhecido aqui no Brasil, tá? Na década de 60, foi muito falado, muito comentado, foi manchete de jornais por um bom tempo, e só que até hoje ele chegou a ser condenado pelo STF, mas a pena já estava prescrita, tá? Mas o que ficou no imaginário popular desse crime é que até hoje não sabe-se onde está Dana de Tefé. E o grande escritor Heitor Coni, saudoso Heitor Coni, ele sempre mencionava onde estão os ossos de Dana de Tefé, que era uma frase que ele utilizava muito quando ele queria dar uma frase de efeito. O que é mais importante é parte jurídica completamente, porque está envolvendo o lado da justiça criminal, e uma história que ficou muito impactante no nosso país em razão desse sumiço, porque até hoje não se sabe, dizem que ela foi enterrada numa fazenda, só que até hoje não se achou os restos mortais de Dana de Tefé. Inclusive, no dia do desaparecimento dela, o advogado Leopoldo Heitor, ele foi para o hospital com ferimento na perna, pediu para que com nome falso, pediu para que o médico não comentasse que ele tinha estado lá. Então, uma série de engrenagens mal encaixadas nesses casos, que demorou muitos anos para poder ser desvendado, e não foi até... Ele foi condenado, mas já estava prescrito o crime. E ele viveu até pouco tempo, até 2001, e morreu deixando 10 filhos. Tá? É um caso que, por ter tido uma grande repercussão nacional, um grande clamor público, nós entendemos que devia sim fazer parte desse nosso quadro curiosidades históricas do direito brasileiro. Eu estava procurando até falar de algum personagem, algum advogado, tá? De uma forma, do lado positivo, que esse aí é o lado negativo, que o Leopoldo Heitor, ele era um advogado com apelido de advogado do diabo, em razão do que eu expliquei. Mas eu vou, na próxima, procurar algum personagem histórico do direito, advogado, mas como eu sempre gosto de falar, um herói, ou seja, aquele que era sempre a favor da abolição, era um abolicionista, porque, gente, ela é uma parte da história muito triste do Brasil. Eu, inclusive, estou lendo um livro excelente, Escravidão, do Laurentino Gomes. Se vocês puderem, quem gosta de história e quiser ter curiosidade, eu aconselho. Então, pessoal, por hoje é só. Vou reiterar aqui no meu pedidinho de sempre: se inscrever, curtir, compartilhar, tocar o sino, e até a próxima com mais um vídeo do canal Saber Não Ocupa Espaço. Um abraço, tchau!